Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone e vou fazer esta aula com vocês. Então, vamos lá! Como estão os cuidados de vocês em casa? Estão ficando em casa? Estão lavando as mãos com água e sabão? Não se esqueça, se precisar sair, use sua máscara. Para esta aula, você vai precisar de caderno, lápis, borracha e caneta. Não esqueça de registrar no seu caderno a data, o seu nome completo e o componente curricular Língua Portuguesa. O dia de hoje é 27 de maio de 2020. Lembre-se que o seu nome deve ser escrito com letra maiúscula, assim como o seu sobrenome. Nós vamos iniciar retomando a tarefa. A tarefa de vocês deveriam ler novamente o texto que nós tínhamos trabalhado da receita do sonho e retirar lá do texto as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Agora, acompanhem comigo lá na tela as palavrinhas que apareciam no texto. As palavras monossílabas: sal, bem, de, ar, com. A característica delas é que todas possuem apenas uma sílaba. Agora, as palavras dissílabas: sonho, gemas, limão, água, rolo. Elas possuem duas sílabas.
Agora, as palavras trissílabas, aquelas que têm 3 sílabas: açúcar, colheres, farinha, minutos, engrossar. As palavras polissílabas com 4 sílabas ou mais: margarina, pacotinhos, resguardando, constantemente e completamente. Se você registrou essas palavras, você está de parabéns, você acertou. E caso você tenha registrado alguma que não apareceu aqui no quadro, mas que esteja no local correto, não tem problema, você acertou também. E agora nós vamos falar sobre os objetivos da nossa aula. Quais são os objetivos de hoje? Os objetivos de hoje são: reconhecer a formatação própria de um texto biográfico. Hoje nós vamos trabalhar com texto biográfico. Nós também vamos aprender a produzir um texto biográfico, organizando-o em parágrafos. E ainda vamos identificar e reproduzir a sequência dos fatos. O que é isso, professora? Sequência dos fatos? Lembrem bem dessas palavrinhas: antes, depois, ontem, hoje, amanhã e antigamente. Na aula passada, nós trabalhamos com a história O Caso do Bolinho. O Caso do Bolinho é uma história escrita por Tatiana Belink. E hoje nós vamos conhecer outras histórias que também foram produzidas por Tatiana Belink. Nós vamos só ver as imagens dessas histórias. Acompanhe na tela comigo. O Caso do Bolinho, que é a história que nós vimos ontem. O Grande Rabanete, que vocês já devem conhecer. A Operação do Tio Onofre, que também deve ter na escola de vocês. A Alegre Vovó Guida. A Cesta da Dona Maricota, essa com certeza você conhece. O Livro dos Disparates. Medroso, Medroso. Essas são as histórias produzidas por Tatiana Belink. Quem será que é a Tatiana Belink? Dá uma olhadinha na tela e confira esse rostinho lindo que está aparecendo ali. Esse rostinho é da nossa querida autora Tatiana Belink. Nós vamos então conhecer a biografia de Tatiana Belink. Acompanhe a leitura comigo. Tatiana Belink Gouveia nasceu em 18 de março de 1919, em São Petersburgo, na Rússia, em setembro de 1929. Com 10 anos de idade, chega ao Brasil com os pais e 2 irmãos mais novos. A família fixou-se em São Paulo. Belink concluiu um curso comercial em 1937, quando começou a trabalhar como secretária bilíngue e taquígrafa. Ingressou na Faculdade de Filosofia São Bento, mas não concluiu o curso. Em 1940, casou-se com o médico psiquiatra e educador Júlio Gouveia, com quem teve 2 filhos. Após a morte do pai, assumiu os negócios da família, atuando durante 6 anos como representante de produtores de celulose em fábricas de papel. Seus primeiros projetos literários foram pequenas peças de teatro e textos traduzidos para crianças, que entre 1948 e 1951 foram encenadas por ela e pelo marido em apresentações gratuitas em teatros de toda a cidade de São Paulo. Após o sucesso do projeto, as peças foram adaptadas para a televisão. Com alguns ajustes, encenaram A Pílula Falante e O Casamento de Emília, de Reinações e Narizinho, obras de Monteiro Lobato, a quem chegou a conhecer. Em 1952, na TV Tupi, levam ao ar Fábulas Animadas, adaptações feitas por Belink de contos de fadas e histórias fantásticas. Em seguida, criaram O Sítio do Pica-Pau Amarelo, série inspirada na obra homônima de Lobato, com cerca de 350 episódios, que ficou no ar
ao longo de 11 anos. Belink publicou mais de 250 obras de literatura infanto-juvenil durante toda a sua carreira. Ela faleceu em 15 de julho de 2013. Nós acabamos então de ouvir a biografia de Tatiana Belink. E agora nós vamos estudar um pouquinho a estrutura desse texto. O que tem de importante numa biografia? Nós vamos agora passar a analisar. Então, eu quero que vocês olhem na tela comigo. O primeiro parágrafo está com a cor marrom. E ele fala do quê? Ele fala do nascimento de Tatiana Belink. Ele fala quando que ela nasceu, onde ela nasceu e quando que ela veio para o Brasil. Ou seja, está falando um pouco sobre a sua vida, ou seja, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida pessoal. Já no segundo parágrafo, fala que Belink concluiu o curso comercial em 1937. Olha que interessante, nós temos a data em 1937, quando começou a trabalhar como secretária bilíngue e taquígrafa. Que será que é bilíngue e taquígrafa? Daqui um pouquinho nós vamos ver. Ela ingressou na Faculdade de Filosofia, São Bento, mas não concluiu o curso. E em 1940, casou-se com o médico psiquiatra e educador Júlio Gouveia, com quem teve 2 filhos. Esse parágrafo, ele está retratando um pouquinho da vida dela profissional, a vida profissional de Tatiana Belink. E ainda contempla um pouquinho do seu casamento, que vem falando que ela se casou, que ela teve 2 filhos. E tem mais uma informação importante. Ali também vai falar que após a morte do pai, assumiu os negócios da família, atuando durante 6 anos como representante de produtores de celulose em fábricas de papel. Então, o que nós temos ali de importante? Após a morte do pai, são palavras importantes. Atuando durante 6 anos, também são palavras importantes. Prestem bastante atenção. O próximo parágrafo, que está com outra cor, diz assim: seus primeiros projetos literários foram pequenas peças de teatro. Esse parágrafo ele vai ressaltar o trabalho de Tatiana Belink na literatura. Então, começa a falar um pouquinho sobre seus trabalhos literários. Aí, nós vamos para o próximo parágrafo, que fala um pouquinho sobre o seu projeto com as peças adaptadas para a televisão. Aí também fala do trabalho de Tatiana Belink. Já o próximo parágrafo, que está em verde, ele vai falar da continuidade do seu trabalho. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro ela publicou algumas obras, alguns projetos literários. Depois, ela criou o quê? Fez as peças teatrais, ou melhor, as peças adaptadas para a TV. Em 1952, na TV Tupi, Tatiana Belink levou ao ar as Fábulas Animadas. Ela fez uma adaptação dos contos de fadas e das histórias infantis e levou para a TV. Em seguida, criaram O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma série inspirada na obra de Monteiro Lobato. Essa série vocês não assistiram, mas ela fez parte da infância de muitos pais, de muitos avós. E vocês podem conferir na internet, quem quiser procurar, pode verificar que vocês vão encontrar as primeiras séries do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Belink publicou também mais de 250 obras. Essa informação está no último parágrafo. E ali também fala quando que ela encerrou a sua carreira, que foi quando ela faleceu em 2013. Então vejam, Tatiana Belink nasceu em 1919 e ela faleceu em 2013. Vejam quanto tempo! Olha a trajetória de vida que ela teve. Ela fez muita coisa. Agora nós vamos entender o significado das palavras desconhecidas no texto.
porque nós tínhamos palavras desconhecidas no texto. Belink concluiu o curso comercial em 1937, quando começou a trabalhar como secretária bilíngue e taquígrafa. O que será que significa secretária bilíngue? Bilíngue, vamos ver? É a pessoa que fala 2 línguas. E taquígrafo? É o que escreve rapidamente. Em seguida, criaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo, série inspirada na obra homônima de Lobato. O que é homônima? Homônima é que tem o mesmo nome. Ou seja, é uma série que foi inspirada na obra. A obra de Lobato chamava-se O Sítio do Pica-Pau Amarelo e a série deles também. Mas o que é uma biografia? Acabamos de ler a biografia de Tatiana Belink, mas o que é uma biografia? Bio significa vida e grafia escrita. Logo, biografia é a escrita da vida. Pode ser a escrita da sua vida, a escrita da minha vida ou a escrita da vida de outra pessoa. Que informações são importantes na escrita de um texto biográfico? O que será que é importante para nós escrevermos um texto biográfico? Nós precisamos primeiro saber a data e o local do nascimento da pessoa da qual nós vamos escrever o texto. Depois, nós vamos registrar os principais fatos da vida. E depois, as contribuições dela para a vida social ou para a sociedade. Em seguida, o casamento, os filhos, a vida pessoal e a infância. E algo bem importante que precisa ter na biografia: uma foto. Como que nós construímos um texto biográfico? O texto biográfico, ele é construído a partir da ordem cronológica dos fatos, ou seja, igual uma linha do tempo. O nascimento, depois vem a adolescência, depois a juventude, depois a formação, que é todo o estudo que a gente faz durante o percurso da nossa vida, depois a carreira profissional e os principais feitos da pessoa. Ou seja, tudo o que ela fez de importante. O texto biográfico, ele pode se dividir, ou melhor, ele pode se apresentar de 3 formas. Ele pode se apresentar em forma de biografia, que é quando eu escrevo sobre outra pessoa. Também pode se apresentar na forma de mini-biografia, que é uma biografia mais sucinta. Também se apresenta na autobiografia, que é quando eu escrevo sobre mim. É a minha história. Algumas características de um texto biográfico. Prestem bastante atenção. Para que um texto biográfico seja bem escrito, primeiramente, ele precisa ser um texto narrativo. E ele deve ser narrado em terceira pessoa. Se nós estivermos falando de outra pessoa, por exemplo, a Tatiana Belink, nós vamos nos referir a ela. Caso seja biografia em primeira pessoa, nós vamos usar eu, que é o caso autobiográfico. Ter a ordem cronológica dos fatos relatados. O que é essa ordem cronológica? A ordem cronológica é a ordem do tempo, a ordem dos fatos, o ano em que tudo aconteceu. Pode também citar o dia, pode também citar o mês, se você souber. Também é importante ser um conjunto de informações sobre a vida de alguém. Não tem como escrever um texto biográfico sem saber as informações da vida da pessoa. No texto biográfico também vamos relatar fatos marcantes, inéditos e curiosos sobre a vida de alguém.
Vamos também utilizar marcadores de tempo, que identifique o período retratado. A prof já comentou sobre os marcadores de tempo lá no início da aula, né? Vamos agora observar a biografia da Tatiana. Quando nós temos o nome da Tatiana, Tatiana Belink Gouveia, a quem está se referindo? Está se referindo a ela. Então, nós vamos ter o verbo chegou. Tatiana chegou. Ela chegou. Quando fala Belink concluiu o curso comercial no segundo parágrafo, está se referindo a quem? O Belink, que é o sobrenome dela, está se referindo à própria Tatiana. O verbo começou, o verbo ingressou, o verbo casou-se e o verbo assumiu também estão se referindo a Tatiana Belink. Aí, lá no terceiro parágrafo, nós nos deparamos com o pronome ela, para substituir o nome Tatiane, ou melhor, Tatiana. Depois, quando já estavam ela e o marido, mudou-se o verbo. Ficou para encenaram, levaram, criaram. Significa que ela não fez sozinha, que ela estava com o marido, ou seja, eles fizeram, eles encenaram, eles levaram. Como no texto nós estávamos vendo a biografia da Tatiana Belink, é claro que no final falou que ela faleceu. Então falo do falecimento dela, porque ela era a pessoa que nós estávamos fazendo a biografia. Palavras importantes que nós devemos lembrar para uma biografia. Nasceu, ali nós temos a data, 18 de março de 1919. Depois, o que aconteceu lá em setembro? Ela veio para o Brasil. Depois, concluiu o curso comercial. Depois, em 1940. Depois, após a morte do pai. Olha só que importante essa palavrinha, após. Atuando durante 6 anos. E lá, no próximo parágrafo, seus primeiros projetos. No próximo parágrafo, após, em 1952, em seguida, ao longo de 11 anos, faleceu e 15 de julho são todas marcações de tempo. E agora eu vou lançar para vocês um desafio. Vocês vão agora realizar uma autobiografia. Vocês vão desenvolver uma autobiografia. Para fazer essa autobiografia, vocês vão imaginar que vocês estão 20 anos mais velhos. Vocês vão imaginar que vocês estão em 2040. Você já passou da fase de criança, que é a fase que você está hoje. Aí, você vai passar para a próxima fase, que é a da adolescência. Depois, vai imaginar você sendo jovem. O que você faria na sua juventude? Depois, vai imaginar você na vida adulta. Não esqueça, primeiramente, você é uma criança. A criança que brinca, que estuda. Em qual escola você estuda? Não esqueça de colocar isso na sua autobiografia. É bem importante. Aí, vem a adolescência. A adolescência... Começamos a ver coisas diferentes, pensar em coisas diferentes. O coração às vezes bate por alguém especial. Aí você vai para a juventude. Nossa, onde você quer estudar? Imagine, pense. Se você já estivesse mais velho, onde você estaria estudando? Que cursos estaria fazendo? Aí você já será um adulto. Então, já se casou? Já teve filhos? Em que você trabalha? Isso você vai colocar na sua autobiografia. Então, fica essa tarefa para você. Então, para que você possa organizar a sua biografia, ou melhor, a sua autobiografia, você vai organizar a estrutura do seu texto, respondendo as seguintes perguntas. Qual é a data, o local, o dia, o mês e o ano em que está escrevendo a autobiografia? Anote lá no seu caderno.
Lembre-se que são 20 anos mais tarde, ou seja, você já está no futuro. Com quantos anos você está? Registrou? Que dia seria? Olha lá. Se hoje você tem 10 anos, daqui 20 anos você terá 30 anos. Mas, se você tem 9 anos, quantos anos você terá? A questão número 2. Em que dia, mês e ano você nasceu? Essa é uma resposta pessoal. Eu vou dar aqui só um exemplo. 20 de fevereiro de 2010. Mas vocês vão anotar a data que você nasceu. Qual foi o fato mais marcante que aconteceu na sua infância? Pense um pouquinho o que mais marcou a sua infância e escreva. Pode só escrever umas palavrinhas para que depois você consiga desenvolver o seu texto. A chegada do meu irmão mais novo. Só um exemplo. Onde você estudou? Quais cursos você concluiu? Não esqueça de colocar o nome da escola que você estuda atualmente. Onde você quer estudar? O que você quer fazer? Aqui é só um exemplo. Na Escola Municipal, Professora Maria Antônia de Andrade. Onde quer estudar? No Colégio Regente Feijó e na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Descreva um fato importante da sua adolescência ou juventude. O que aconteceu na infância, ou melhor, na adolescência ou na juventude que foi bem importante? Registre. Aqui é só um exemplo. Eu conheci a Maria Alice. Ai, esses amores da adolescência. Já se casou? Teve filhos ou planeja tê-los? Lembre-se que o autor do texto tem 30 anos, nesse caso. Casei-me com Maria Alice, tivemos 2 filhos. Qual profissão escolheu? Médico. Que dificuldades enfrentou? Tive dificuldade financeira para comprar os livros do curso de medicina. Pense um pouquinho, que dificuldades você enfrentará ou poderia enfrentar no decorrer da sua vida? E agora você tem a tarefa. Com suas respostas em mãos, você vai elaborar o seu texto biográfico, ou seja, sua autobiografia. Você pode desenhar seu autorretrato ou pedir para a mamãe uma foto. Não poupe sua criatividade e lembre de colocar todos esses fatos. Lembre-se também de usar as palavras que são bem importantes. Ontem, antigamente, atualmente. Não esqueça de relacionar os seus fatos com os parágrafos também. E produza um bom texto. Esse texto você pode produzi-lo e enviar para a SME nesse número do WhatsApp. Capriche! Compartilhe conosco uma foto da sua atividade. Pode enviar nesse número. Eu vou escolher uma autobiografia para ler aqui na próxima aula. Será que vai ser a sua? O que nós fizemos na aula de hoje? A aula de hoje foi bem interessante. Nós trabalhamos com a sequência dos fatos do gênero biografia. Nós também vimos as expressões que marcam essa sequência de fatos. Se você quiser, registre no seu caderno para não esquecer. As expressões são antes, depois, ontem, hoje, amanhã e antigamente. Pode registrá-las todas no seu caderno, são palavras que você pode usar no seu texto. Nós também vimos a estrutura do texto biográfico, a organização das informações. E não esqueça, você tem uma tarefa. Será que eu vou ler o seu texto na próxima aula? E agora, leia para mim. O Leia para mim de hoje, ele traz uma história muito importante e muito interessante.
é a história do pequeno polegar. Era uma vez um casal de camponeses que tinha 7 filhos. O caçula era do tamanho de um dedo polegar. Por isso, foi chamado de pequeno polegar. A família vivia bem e as crianças eram muito alegres. No entanto, houve um ano em que a colheita não foi boa. A comida estava acabando e os pais preocupados. E agora, mulher, como vamos alimentar nossos filhos? Acho que a única solução é abandonarmos todos eles na floresta. Quem sabe uma boa alma não os encontra e cuida deles. Isso me deixa muito triste, mas acho que não temos outra saída. Eles planejaram tudo para o dia seguinte. O que não sabiam é que o pequeno polegar estava escondido na cozinha. Ele escutou toda a conversa e pensou: preciso fazer alguma coisa para evitar que a gente se perca na floresta. Já sei! Vou pegar algumas pedras brancas na beira do rio para marcar o caminho. Na manhã seguinte, o casal pegou os 7 filhos e saiu para passear na floresta. As crianças se distraíram brincando e cantando. Apenas o pequeno polegar estava atento, deixando cair as pedras para marcar o caminho. De repente, as crianças pararam de brincar e perceberam que os pais não estavam por perto. Ficaram todos tristes e com muito medo. Estamos perdidos! E agora? O que vai ser de nós? O pequeno polegar acalmou seus irmãos. Fiquem calmos, eu marquei o caminho com pedras que peguei na beira do rio. Agora é só segui-las e voltar para casa. Quando as crianças chegaram em casa, os pais ficaram muito contentes. Na verdade, eles não desejavam se separar dos filhos, só tinham feito aquilo porque não queriam que as crianças passassem fome. Infelizmente, a situação da família não melhorou e eles continuavam sem ter o que comer. Mais uma vez, os pais decidiram levar os filhos para a floresta e o pequeno polegar escutou toda a conversa. Quando os pais foram dormir, ele pretendia sair para pegar as pedras na beira do rio, mas encontrou a porta fechada. E agora? O que vou fazer? Já sei! Vou levar um pedaço de pão no bolso, assim posso marcar o caminho com migalhas. E assim ele fez. Porém, quando os pais desapareceram, o pequeno polegar foi procurar as migalhas de pão e não as encontrou. Os passarinhos comeram tudo! E agora, pequeno polegar, o que vamos fazer? Fiquem calmos, vou subir naquela árvore para ver se encontro alguma casa perto daqui. O pequeno polegar subiu na árvore e enxergou uma luz próxima do lugar onde estavam. Então, desceu da árvore e guiou seus irmãos até lá. E agora? Como será que vai terminar essa história? Será que as crianças vão ficar perdidas na floresta? Será que eles vão encontrar seus pais? Não perca o final dessa história. Assista a próxima aula de língua portuguesa. Tchau! Até a próxima aula! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali, isso mesmo. Bem, antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a gente vai corrigir a tarefa que eu deixei lá no site para vocês da aula de ontem. Vocês fizeram, não fizeram? Muito bem, então vamos lá olhar na telinha a nossa tarefa? Então, vocês tinham, né, a tarefinha de resolver um problema, né? Então, uma lanchonete que oferece 4 sabores de suco natural, laranja, abacaxi, açaí e manga, e também oferece sucos, né?
que esse suco natural que ele oferece é oferecido em 3 tipos de copo. Então, olha lá, médio, pequeno e grande. A pergunta do problema era de quantas maneiras diferentes a gente pode pedir um suco. E aí a professora pediu para vocês usarem, né, a árvore de possibilidades ou a tabela de possibilidades, além de resolver, né, no registro do princípio multiplicativo da contagem, que a gente aprendeu na aula ontem. Então, aí está, né, a resposta. Quem fez do modo da árvore está aí, né? A árvore com os copos, os sucos, tudo certinho. Quem fez da tabela de possibilidades está ali do lado, né? E a resposta deu 12, né? Por que deu 12? 12 maneiras diferentes. Porque 4 vezes 3 é igual a 12. Muito bem, então aí está corrigida a nossa tarefa, né? Completando a ideia da nossa aula de ontem. E para nossa aula hoje, o que será que a gente vai ver? Então vamos ver aí o objetivo da nossa telinha. Hoje nós vamos trabalhar, né, com a leitura e a escrita de números até a 6ª ordem. E também vamos reconhecer o valor posicional do número em relação às diferentes ordens que ele ocupa. Então, hoje nós vamos mexer com números, né? Com números maiores, porque a gente já está lá no 4º e no 5º ano. Então, a gente já tem condições de ler e escrever números com mais ordens, não é verdade? Bem, lembram que nós fizemos há umas aulas passadas aquela máquina de números? Lembram? Então, hoje nós vamos fazer a ampliação dela. Mas antes da gente mexer com a máquina de números, nós vamos fazer umas recordações daquela aula passada lá. Lembra que a professora disse para vocês que às vezes a gente precisa desenhar, rabiscar e fazer um monte de anotações para aprender a matemática? Então, lembra que eu trouxe um desenho de umas casinhas? Lembram? Pois é. Então, hoje a professora vai ampliar para vocês essa noção aí, trazendo também o desenho da casinha. Mas, antes de eu mostrar a casinha para vocês, que vai aparecer aí na telinha daqui a pouquinho, ainda não, lembram que nós tínhamos ontem um número bem grande? Lembram aquele número das possibilidades das placas que a gente mexeu, das placas de carro? Qual era aquele número? Você consegue recordar aí na sua memória? Na cabecinha? Será? Vamos ver aí na telinha qual era aquele número da nossa aula de ontem? Então, vejam ali. Ontem nós fizemos, né, aquele problema, resolvemos o problema das placas do carro. E encontramos esse número que é grande aí, ó. Quem consegue ler ele para mim aí na casa? Será que você já consegue reconhecer? Lembram da aula de ontem? Então, é isso mesmo. 170.760.000. Veja que número grande, né? E é esse número grande que veio ilustrar a nossa aula de hoje para a gente mostrar para vocês aquelas casinhas. Então, veja na telinha que vai aparecer para você. Olha lá. Quando a professora trouxe essa casinha para você, lembra que eu disse que quando a gente passava de uma classe menor para outra, a gente subia uma escadinha numérica, ou seja, deixava o número um pouquinho maior? Então, veja lá, aquelas 3 primeiras casinhas são da classe, lembram lá qual é? Isso, da classe simples, né? Da classe das unidades simples. As outras 3 seguintes, né? Nós temos outra classe. Lembra qual foi? A classe dos milhares. Isso mesmo. Olha, vocês estão muito espertos. Estou gostando. E as últimas 3 casas são as ordens, né? Da classe dos milhões. Muito bem. Então, vocês viram que quando a gente desenha assim essas casas, é para ilustrar essa ideia de que a ordem vai crescendo. E o conjunto daquelas 3 ordens vão formando as classes.
em todas as classes nós temos as 3 ordens. Quais são? Unidade, dezena, centena. Muito bem. E essas ordens estão em todas as classes, só que numa escadinha numérica maior. Tudo bem? Então a gente lembrou, a gente recordou aquela aula e hoje a gente vai mexer com a nossa máquina de números, a gente vai ampliar. A gente vai ampliar para até a 9ª ordem, ok? Bem, se você não fez a máquina de número com a professora naquela aula e não fez depois também, não tem problema. Nós vamos fazer aqui hoje de novo, ok? Então vamos lá. Vamos pegar o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de papel, ó. Claro, né? O papel para a gente poder fazer a nossa máquina. Então lembram lá que a professora mostrou para vocês aquela vez que a gente dobrava o papel, né? No comprimento dele. Marcava, né? O comprimento do papel. E o que mais que a gente fazia? Vamos ver se vocês lembram. A gente dividia, isso mesmo. Dividia como? Primeiro na metade, lembrando, isso mesmo, ó, na metade. Metade do papel. Ok. E depois? O que a gente tinha que fazer? Isso, a gente tinha que dividir essa metade aqui e essa metade aqui também em mais partes, não é verdade? Então vamos lá, a professora vai dividir em quantas partes? Isso, eram 3. Então vamos lá, a professora vai dobrar de novo a folha. Lembra que a professora falou que essa dobra aqui, ela tem que ficar na distância, bem no meio dessa distância aqui? Então, mais ou menos, a gente vai pôr a nossa pontinha aqui para dizer que esta metade e essa metade formam esse total aqui. Então, vamos lá. Nós dobramos, marcamos bem forte para poder aparecer bem a nossa linha. Agora a gente vai dobrar aquela sanfoninha. Vocês lembram que a gente fazia a sanfoninha dobrada? Então a gente vai ter que dobrar essa sanfoninha de novo. Vamos lá. Então vamos fazer assim, dobrando assim, a sanfoninha. Dobramos, dobramos, dobramos novamente e a última dobra. Muito bem, marcamos bem para aparecer bem as nossas marcas daqui a pouquinho na hora que a gente for abrir. Então a gente abriu o papel, ó lá, né? A gente abriu o papel e ele ficou todo marcado com aquelas linhas, não é verdade? Bem, e o que a gente fez depois? Vocês lembram o que a gente fez depois que a gente dobrou? Ah, vocês estão espertos, a gente cortou. Então a gente pegou a tesoura e foi fazer um recorte. Aonde foi esse recorte? Na linha do meio, né? Então vamos lá. Então a professora vai recortar primeiro, porque a gente vai fazer daqui a pouquinho a outra dobra que faltou. Vamos lá, a outra. Vamos cortar primeiro aqui no meio. E vamos fazer a outra dobra. Ó, faltou essa dobra lá, mas vamos fazer agora, não tem problema. Pronto, dobramos mais uma vez. Ó, marcamos lá, deixamos aquela, né, essas dobras ali. Fazemos a mesma coisa no outro. Ok. Agora, a gente tem uma máquina bem grande aqui, ó. Uma máquina de número bem grande, não é verdade? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. Bem, se a gente tem essas 6 partes lá, 6 partes aqui, vai dar 12, não vai dar 12? Vai dar 12. Mas a professora só quer até a 9ª ordem, que é aquele dos milhões lá que nós vimos daquele número grande, né? A gente vai chegar lá na centena de milhão. Bem, então como que nós vamos fazer, professora? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a nossa caneta, né? A nossa caneta, o nosso lápis, o que a gente tiver aí. E a gente vai fazer o nome das ordens. E também vamos fazer se ela é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, das ordens, na ordem que ela vem, né? Que começa na unidade simples. Então vamos lá. A professora vai colocar aqui, vai fazer a letra U. Ó, a letra U de unidade, né? Estão vendo aí em casa, a letra U. Vamos fazer a letra D de dezena. Lá, letra D de dezena e a C de centena, nessa primeira classe.
E aqui a unidade, lembra que a professora fez com vocês que a unidade entrava de 1 em 1? Então, se a unidade entrava de 1 em 1, ela sempre vai ser multiplicada por 1. Todos os números que entrarem nessa ordem aqui vão ser vezes 1. Se eu colocar 3, vai ser 3 vezes 1, dá 3, né? Então aqui a gente sempre vai ter que lembrar dessa multiplicação aqui. E esta ordem é a primeira, então eu vou escrever aqui, ó, o número ordinal primeira, tá bom? Então nós vamos fazer isso aqui, ó, em todas as ordens, tá? Aqui na dezena, segunda ordem, a dezena vale 10, então é vezes 10. A centena é a terceira ordem, a centena vale 100, então todo mundo que entrar aqui vai ser multiplicado por 100. Então olha o que a professora fez aqui, ó. Vamos de novo, olha lá, tá vendo? E assim a gente vai construir a nossa máquina maior, a gente vai ampliar a nossa máquina de números, porque a gente vai precisar usar outras ordens para ler e escrever números. A próxima é a unidade de milhar. Unidade de milhar a gente coloca como UM. Lembram lá? UM? Então vamos lá. Dezena de milhar, DM. E a última aqui, ó, essa última aqui eu vou deixar em branco. Por que eu vou deixar em branco? Porque depois eu vou ter que colar essa outra aqui, ó, sobre ela, tá bom? Então eu vou deixar por enquanto em branco. A unidade de milhar é a quarta ordem e aqui é vezes 1000, porque todo mundo que entrar aqui vale de 1000 em 1000, né? A dezena de milhar é a quinta ordem e a dezena é 10.000. Vamos ver como é que escreve o 10.000? Para quem ainda não aprendeu, olha lá, ó. É o 10 pontinho 3 zeros, tá? Bem, já que a professora deixou essa ordem, nessa casinha aqui em branco, a gente vai ter que continuar aqui na outra, ó. Quando eu for fazer a cola, né, quando eu for agrupar as duas aqui, eu vou ter que colar, eu vou ter a outra ordem que completa aqui a nossa classe dos milhares, né? Então faltou quem aqui? A centena de milhar. Então vamos escrever lá o C e o M, que é a nossa sexta ordem, e aqui vai entrar sempre de 100 em 100.000. Então, olha lá como é que ficou. Tá vendo? Ó, nós vamos deixar assim. Completamos lá desde a primeira classe, as 3 primeiras ordens, depois as outras 3 primeiras ordens. As 3 seguintes, né? As 3 ordens seguintes. Bem, se essas 3 primeiras ordens são da classe simples, a professora vai colocar o pontinho aqui. Lembra que nós colocamos um pontinho na nossa outra máquina? Esse pontinho que está ali é para separar uma classe da outra classe. A mesma coisa vai acontecer aqui depois do 100, ó, né? Porque o 100 mil é o limite, né, da nossa segunda classe. Então vamos pôr um pontinho aqui para indicar que essas 3 ordens formam uma classe. E depois, qual é a próxima ordem depois da centena de milhar? Você sabe? Bem, depois da centena vem uma escadinha numérica que leva a nossa classe para cima, ou seja, aumenta o valor do número. Se a gente já passou pela classe simples, já passou pela classe dos milhares, agora qual é a próxima classe? A classe dos milhões. Muito bem. Bem, se a classe é dos milhões, nós vamos pôr aqui a representação, né, dessas ordens da classe dos milhões. Vamos lá. Começamos com a unidade de milhão. Bem, a unidade de milhão é UMI. Para diferenciar da milhar, né, a gente faz o UMI. Porque o MI significa na nossa máquina aqui, na nossa ordem, é unidade de milhão. Vamos fazer a mesma coisa para dezena de milhão, DMI, e para centena de milhão, CMI. Então, olha como é que ficou lá as nossas 3 ordens do milhão, ok? Quanto que vale aqui? Bem, a unidade de milhão, ela é a 7ª ordem. E unidade de milhão é 1 milhão. Então, vamos escrever 1 milhão. Ai, professora, não lembro como é que faz 1 milhão, não consigo. Então, olha aqui como é que é 1 milhão.
tá? Como nós estamos na 7ª ordem, aqui tem que ter 7 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no número do milhão. Então, nós temos 1, pontinho, 3 zeros, pontinho, mais 3 zeros. Este é 1 milhão. A dezena de milhão é a 8ª ordem e ela vale 10 milhões. Então, 10 milhões é 10, pontinho, 3 zeros, pontinho, 3 zeros. A mesma coisa que a professora falou da unidade vale também para a dezena. Tem 8, ó, é a 8ª ordem. Se é a 8ª ordem, tem que ter 8 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10, pontinho, 3 zerinhos, pontinho, mais 3 zeros. E a centena de milhar é a 9ª ordem. A 9ª ordem é de 100 milhões. Então, vamos escrever 100 milhões. A mesma coisa acontece aqui. A gente vai colocar 9 algarismos, né? 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100, pontinho, 3 zeros, pontinho, mais 3 zeros. E aí a gente montou as nossas classes, as 3 classes que a gente vai aprender com as 9 ordens numéricas, né? Então, depois lá na sua casa aí, você vai colar, ó, a centena, essa centena de milhar que a gente desenhou aqui, ó, sobre aquela casa vazia que estava lá no outro papel, tá? Cola, deixa bem firminho, para a gente poder manusear. E aqui na frente, ó, nessa que a professora está mostrando aqui para vocês, a gente fez a centena, né, de milhão e sobraram 2 casinhas aqui, tá vendo que sobraram 2? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, ó, e vai escrever aqui fora, máquina de número ampliada, né? Então, vamos escrever lá. Máquina de número ampliada. Então, ó, para vocês verem como é que vocês vão fazer na sua casa, tá? Máquina de número ampliada. E aí, a gente vai trabalhar, então, com a nossa máquina de número ampliada dessa maneira. Mas não estamos esquecendo de nada não, professora? A gente fez mais uma coisa na nossa máquina de número a vez passada. Vamos ver se alguém lembra aí o que está faltando na nossa máquina de número aí que a gente fez na aula passada. Isso mesmo, os zeros. Faltou os zeros. Então, vamos fazer, faltaram, né, os zeros. Vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0 e continuamos 0 nas outras classes, nas outras ordens aqui. 0, 0, 0 e 0. O 0 é para simbolizar que a casa está vazia naquele momento, né? Que nós não temos nenhum grupo naquela casa. Então, aqui, ó. A de vocês ficou assim. Vejam lá como é que vai ficar a máquina de vocês, ok? Não esqueçam de fazer uma cola aqui por baixo para ela ficar firme, senão a gente não consegue trabalhar com ela, ok? Bem, além da máquina que vocês estão fazendo aqui, nós temos que construir também os números, né? Então, você vai pegar lá uma folha de sulfite, ou então vai recortar números de revista, ou de algum jornal, ou de algum encarte de mercado, do jeito que você quiser, tá bom? Faz um papelzinho, põe o número nesse papelzinho para a gente poder encaixar na nossa máquina de números, tá bom? Bem, a professora não vai fazer todos os números aqui com vocês, senão vai demorar muito, né? Da nossa aula vai ficar muito comprida. Mas vocês vão fazer em casa alguns números a mais, porque a gente já fez os números na aula lá, quando a professora trabalhou com a máquina de número de vocês, né? Agora a gente vai fazer com um pouquinho mais de algarismos, né? Você vai escrever mais algarismos nas plaquinhas numéricas e vai trabalhar com a sua máquina. Bem, a professora trouxe a máquina dela já prontinha, então eu vou mostrar para vocês a máquina da professora aqui prontinha. Então, olha aqui, ó, tá? Aquela que a professora mostrou para vocês na hora no começo aqui foi o que a gente construiu junto. Agora vocês estão vendo aquele que a professora já trouxe para vocês. Então tá aí a máquina de número da professora e você vai estar aí na sua casa também trabalhando com a sua máquina de números, ok?
Bem, nós vamos fazer agora uma brincadeira, um jogo, né, uma atividade de formar números. Para formar os números que nós vamos usar a nossa máquina e também as fichas numéricas, a professora vai sortear uma comanda. O que é uma comanda, professora? É uma ordem, né? Então aqui nesse saquinho, né, transparente que a professora tem aqui alguns papeizinhos. E dentro dos papeizinhos, nós vamos ter algumas ordens, né? A gente vai trabalhar com algumas comandas. Ele vai pedir para a gente formar um número tal. Mas esse número tal não é assim, ó, forme o 2, não é desse jeito. Ele vai dar uma dificultada, vai ser um tipo de desafio para a gente poder montar esses números, beleza? Então vamos lá, junto com a professora. Eu vou pegar aqui uma comanda, né, uma ordem, para ver o que a gente vai fazer de número. Então peguei uma aqui. Vamos ver o que está escrito nesse papelzinho aqui. Então lá, vou mostrar para vocês aí na casa o que saiu. Então, o maior número de 5 algarismos sem repeti-los. O maior número de 5 algarismos. Quando a gente fala 5 algarismos, a gente vai pôr 5 algarismos em qualquer lugar da nossa máquina? Não, né? Se a gente fala de número de 5 algarismos, a gente está falando do número que tem só 5 algarismos, um do ladinho do outro, vindo na sequência da unidade, né, para frente, unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Então a gente vai fazer agora, vamos pegar números sem repeti-los, ou seja, eu não posso pegar nenhum número repetido. Então eu não posso pôr 2, 2, 2, 4, 2, 7, 2, 9, não dá. Eu preciso pôr um de cada um, porque eu não posso repetir o número. Então vamos ver lá. O maior número de 5 algarismos precisa ter 5 números. 5 algarismos fazem parte de 5 ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. São 5 ordens. Quais são os maiores algarismos que a gente tem nos números do 0 até o 9? O 9, depois. O maior número depois, o 9 é o maior de todos, mas antes do 9, qual que é o segundo maior? 8, depois 7, e depois 6, e depois 5. Então, ó, a gente tem que pegar, para fazer um número maior, com algarismo sem repetição, nós temos que pegar do número maior e vir vindo dos maiores para baixo. Aí a gente consegue montar o maior número de tantos algarismos que a gente quiser. Eu agora quero formar aqui com vocês de 5 algarismos. Então vamos pegar lá um algarismo do número 9. Vamos pegar aqui do número 8. Já foram 2 algarismos. Do 7. 3. Do 6. 4. E do algarismo 5, foram 5 algarismos já. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui na frente para vocês darem uma olhadinha, tá? Nos números que a professora pegou. Então, olha lá. A professora pegou 5 algarismos maiores que tinham na nossa condição lá do 0 ao 9. Então, aí. Se eu quero pegar, escrever o número de 5 algarismos, eu vou parar aqui, ó, na 5ª ordem. Então, essas ordens que estão para cá, elas vão desaparecer. Como que desaparece com elas, professora? Então, olha aqui que a professora vai fazer, ó. Eu vou dobrar como se fosse uma sanfoninha, ó. Tá vendo? Eu vou dobrar e vou esconder as outras que eu não quero usar. Eu só quero usar aquelas primeiras 5. Então, olhem como é que ficou aqui da professora. Eu escondi todas as ordens para frente, né, as maiores ordens, para trabalhar só com as 5 primeiras. Bem, agora vamos lá, pegar o maior número, o maior símbolo numérico, né, maior algarismos de valor absoluto, que é o 9, e colocar onde? No lugar da dezena de milhar, isso mesmo. O segundo, que é o 8, coloca aqui do lado, na unidade de milhar. Depois, vamos colocar o 7, depois o 6 e depois o 5. Então vejam lá, né? O 9,
o 8, o 7, o 6 e o 5. A gente formou que número aqui? Quem consegue ler? Bem, vamos ler junto com a professora lá. Então, se ficou difícil, não tem problemas. Vamos ler junto. O 9 é na dezena, né? Então, 9 na dezena vale 90. Mas ele está na classe dos milhares. Então, é 90.000. O 8 está na unidade de milhar, que vale 1.000. Então, é 8.000. 90 mais 8 é 98. 98.000. Aqui nós temos o 7 centenas, 700, o 6 na dezena, 60, e o 5 na unidade, 5. Então, 765. Agora vamos ler todo ele junto. 98.765. Viu como não é difícil a gente montar números pegando assim algumas comandas? Então, vamos pegar mais uma? Vamos pegar mais uma. Então, vamos lá. Só que agora, a comanda que eu for pegar aqui, eu vou dar um tempinho assim bem pequenininho para você tentar fazer sozinho, tá bom? A professora vai tirar aqui os algarismos da máquina dela, para deixar ele zerado, e vamos ver qual é a nossa próxima comanda. A nossa próxima comanda é essa aqui. Leiam lá com a professora. O maior número de 4 algarismos. O maior número de 4 algarismos. Bem, 4 algarismos, o que é? As 4 primeiras ordens. Bem, se eu quero as 4 primeiras ordens, então a dezena de milhar agora não vai me ajudar, né? Porque eu quero só os 4 primeiros. Então, eu vou esconder a minha dezena de milhar também. Então, dezena de milhar escondida, né? Escondida. E vamos usar só as 4 primeiras ordens. A comanda dizia lá, o maior número de 4 algarismos. O maior número de 4 algarismos não diz ali sem repetir, não fala distinto, não fala nada. Só fala assim, o maior número de 4 algarismos. Qual é o maior número de 4 algarismos que existe? Ah, essa não é difícil, não. Será que você sabe? Então, ó, pensa um pouquinho lá, pega a tua máquina de números e tenta escrever o número lá, sem a professora dizer. Eu vou dar só uns segundinhos para você pensar, tá bom? Então, pensa bem. Olha na sua máquina, pega lá o algarismo que você acha que vai dar para colocar, para formar o maior número que você conseguir, seja o maior de todos, que não pode ter maior que ele, né? Qual será que é esse número? Agora, será que você já conseguiu? Então, vamos ver com a professora qual é esse número? Vamos lá? A professora disse para vocês que para montar números maiores, a gente tem que vir com os números grandes para baixo. Lembra lá do valor absoluto? O que é valor absoluto, professora? É o valor do próprio algarismo. Por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui, ó, o 5, né? Se eu mostro o 5, o que o 5 é? O 5 é 5, ele não está em lugar nenhum, ele é absoluto. Agora, se eu colocar o 5 em qualquer outra ordem, aí sim, ele vai valer um pouco mais. Então, quando a gente fala valor absoluto, é o valor do número sozinho, ou seja, da unidade, tá bom? Se a gente quer fazer o número maior possível, qual é o algarismo maior possível? Muito bem, o 9. Então, vamos lá, vamos colocar lá. 9, 9... 9, 9. Agora, olha bem para esse número que você formou, tá bom? Olha bem para ele, fica de olho. Muito bem. Nós temos aí 9.999. Muito bem. Viu como não é difícil escrever os números usando essa máquina? A gente pode brincar bastante com esses algarismos, com as comandas. É só a gente inventar a comanda e fazer um sorteio e pronto. A gente já vai estar formando os números. Bem, mas nós vamos ver agora uma conclusão aí que a professora trouxe de mais algumas comandas que a gente não vai fazer aqui agora, vocês vão ver só na telinha,
de como que a gente pode montar outros números. Vamos ver? Então, olhe outras comandas que existem, né? O maior número de 5 algarismos sem repeti-los. Olha lá. Então, sem repeti-los, aquilo que a gente fez. Olha o primeiro lá de cima, né? Que a gente acabou de fazer. O maior número de 4 algarismos. Acabamos de fazer ele. Mas nós também temos o menor número de 4 algarismos, que é o 1000. Ele é o menor que tem, né? De 4 algarismos. Mas ali para baixo, o menor número de 4 algarismos sem repetir. Bem, o menor sem repetir já não é mais o 1000. Por que que não é o 1000? Porque eu repito o 0. Então, é 1023. O maior número de 4 algarismos com 5 na centena. Opa, com 5 na centena. E não diz que tem que ser sem repetir, ó. Não está dizendo lá nada de repetição. Então, quer dizer que eu posso pegar repetido. Então, o maior número de 4 algarismos com o 5 na centena é o 9.599. E o último ali, ó. O maior número de 5 algarismos sem repeti-los com 4 na unidade de milhar. Olha esse número que tem aí. Estão vendo? Muito bem. Então, é o 94.876. Bem, a gente aprendeu a escrever número, a gente aprendeu a formar número, a gente aprendeu a ler número. Agora a gente tem que ordenar, colocar numa ordem, na ordem do pequeno para o maior. E essa ordem do pequeno para o maior tem um nome. Você sabe qual é? Nome da unidade, o nome dessa ordem, a gente chama de ordem crescente, tá bom? Então vamos ver aí na nossa telinha. Vamos ver como é que ficou a ordem do menor para o maior? Olha bem como é que está sendo os números aí. Isso. Olha lá, agora a gente tem aí a ordem crescente com intervalos não consecutivos. O que significa não consecutivo, professora? Significa que ele não está um atrás do outro de um por um. Ele está no intervalo que pula, né? Ó, pula de um, pula de outro, pula tantos outros números para chegar no próximo. Então, isso se chama intervalos não consecutivos. Então, viu como é simples escrever números, formar números com a nossa máquina? E assim a gente fica bem esperto. A gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de hoje? Qual era? Você lembra? Vamos ver aí na telinha. Ler e escrever números até a sexta ordem, reconhecendo o valor posicional do número em relação a ele, em relação a diferentes ordens onde ele fica. Então, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né? Aí, na sequência, vocês vão ver a professora explicando algumas contas para vocês. E a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula, ok? Um beijão e até! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar trabalhando formação humana e ensino religioso para o 5º e o 4º ano. E vamos estar conversando um pouquinho sobre convivência em família, o grupo social e também na escola. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela quais são os objetivos da aula de hoje. Reconhecer as diferenças existentes em cada ser humano, identificar valores necessários para uma convivência harmoniosa e sensibilizar sobre a importância de desenvolver práticas de convivência. Para isso, eu vou estar me apresentando para vocês. Eu sou a professora Vânia, lá da Escola João Maria Cruz. Moro com a minha família. Eu trouxe o símbolo como livro porque eu gosto muito de ouvir e contar histórias. Gosto de ouvir música, passear. Eu também conheço outras pessoas que se chamam Vânia, inclusive algumas que trabalham na rede municipal. Quem aí também tem a professora chamada Vânia? Mas agora eu preciso que vocês se apresentem para mim. Vamos nos conhecer um pouquinho. Como que você se chama? Isso, muito bem, é muito bom conhecer vocês. Qual é a escola que você estuda? Quem aí estuda lá na Raul, na Otacília, na Dércia? Muito bem, tem bastante escola participando. E o que você gosta de fazer? Quais são os gostos de vocês? O que vocês fazem nos momentos livres? Agora que estão em casa, o que vocês estão fazendo?
E com quem que vocês moram aí em casa? Como que é a família de vocês? É uma família grande? É uma família numerosa ou é uma família pequena? Você conhece outras pessoas que têm o mesmo nome que o seu? E essas pessoas, elas são parecidas ou têm diferenças de vocês? Elas têm os mesmos gostos que vocês? E isso foi muito bom te conhecer. E eu trouxe aqui para vocês também alguns personagens. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre eles. Vamos ver lá na telinha? Olha lá a primeira personagem. Quem é ela? Isso mesmo, ela é a Lisa. Ela é estudante, assim como vocês. Ela é uma menina de 8 anos. Ela gosta muito de ir para a escola, gosta de ir na igreja, ela toca um instrumento musical e ela mora com a sua família. Olhem lá como que é a família da Lisa. Ela mora com os pais e os irmãos e tem os animais de estimação. Olhem lá o próximo personagem. Esse personagem é bem conhecido e ele tem algumas características. Quais que são as características do Pinóquio? Não, ele não é mais mentiroso. Agora ele tem uma virtude muito bonita, que é a honestidade. Ele também vai para a escola, gosta de brincar, ele tem os seus amigos. E ele mora com o seu pai, o Gepeto. Olha lá como a família do Pinóquio é menorzinha. E o próximo personagem é o ursinho Pooh. Ele é um pouco desastrado, mas não é culpa dele, não é porque ele quer ser tão desastrado assim, mas ele é muito amigável. Ele tem todos os seus amigos que o compreendem bastante. E os amigos dele são como se fosse a família dele. Olha que família numerosa o Pooh tem. Muito bem. Com essa apresentação, a minha apresentação, a apresentação de vocês e dos personagens, a gente conseguiu observar que cada um é único. Só que nós não vivemos só. Nós vivemos em uma sociedade. E dentro dessa sociedade, a gente precisa ter conjuntos de regras, conjuntos de leis que façam com que todo mundo viva bem e cada um respeite o espaço um do outro. Lá na telinha, eu trouxe para vocês o que é a ética. A ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam as ações humanas na sociedade e seus grupos. Ela serve para guiar as pessoas a terem atitudes corretas e dentro da lei. As leis são as regras que existem para garantir que todos os direitos sejam respeitados. Ao obedecer às leis e cumprir os combinados, contribuímos para um mundo mais justo para todos. Quando saímos lá para passear, aquele momento que pode sair para passear, nós não temos que cumprir algumas convenções, algumas leis e alguns combinados que é feito em toda a sociedade? Sim, lá na rua, por exemplo. Eu encontro vários avisos, várias leis que eu tenho que seguir. Por exemplo, vocês conhecem essa placa? O que ela nos transmite? Isso mesmo, que ali naquele local é proibido o pedestre. Se eu cumprir com essa lei, com o que está nos passando aqui, eu vou estar me protegendo e protegendo quem está circulando também ali naquele local. Eu tenho mais um aqui, que vai falar sobre as preferências, sobre os lugares preferenciais. Lá na fila do banco, na fila do mercado, no transporte público, as pessoas têm direito a preferências. Aqui no caso, quem que conhece esse símbolo? Ele é do autista. Ali naquele local, o autista tem a preferência. E os outros ali também. A senhora com criança de colo, a gestante, o cadeirante e os idosos. E eu também, quando eu passeio, quando eu circulo por alguns outros lugares, eu vejo bastante avisos para a própria segurança do local. E nesse momento que nós estamos passando por um período diferente, a gente precisou elaborar novas leis, novas convenções, novos combinados. E o adulto que sai para a rua, que está podendo sair para a rua, vai encontrar bastante com esse aviso aqui. Obrigatório o uso de máscara, porque nesse momento se faz necessário para estar protegendo a si e protegendo o outro. E também alguns outros avisos em relação
as regras de higiene para a prevenção de doenças, né? O reforço da lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e agora, nesse momento, está evitando cumprimentos. E também lá na escola, vocês lembram lá do período que vocês estavam lá na escola? Nós não tínhamos algumas regrinhas para que a convivência ali na escola fosse bem harmoniosa? Além das palavras mágicas, muito obrigado, com licença, por favor, desculpe, bom dia, boa noite e até logo, nós também tínhamos os combinados. Quem lembra aí o combinado que foi feito na sala de aula? Quais que eram os mais importantes? Ou toda aquela lista de combinados é importante para o bom andamento da aula, para o bom andamento de todo dia lá na escola? Eu também lá na escola, eu fiz algumas regras e alguns combinados com meus alunos. Vamos relembrar quais são eles? Olhem lá na telinha. Ouvimos a professora e escutamos a história com atenção. Aguardamos a nossa vez para falar, respeitamos a todos, ajudamos uns aos outros, somos pacientes, somos pontuais, falamos sem gritar, evitamos correr pela sala e dependências da escola. Fazemos tudo com capricho e atenção e mantemos a sala limpa e organizada. Então, quando é cumprido todos esses combinados, a nossa aula ocorre em total harmonia e assim todos os outros ambientes da escola também, respeitando o espaço de cada um ali na escola. E agora, em casa, lá na família, como que tem sido a convivência de vocês? Eu trouxe hoje para vocês a professora Liz. Ela vai contar uma história sobre convivência. É a fábula do porco-espinho. Mas eu quero, antes da professora começar a contar a história, que você chame quem está aí com vocês. Porque essa história, ela é muito bonita, ela vai falar sobre convivência. Eu vou dar um tempinho. Chama lá a mamãe, o papai para dar uma olhada na história. Olá, amiguinho de casa, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje eu vou contar uma história para vocês. Uma história sobre um animalzinho que ele tem... Eu já conto para vocês. Antes disso, quem aqui sabe cantar uma cantiga que fale sobre plantas? Vocês sabem? Quem aqui sabe cantar uma cantiga que fale sobre princesas? Ah, vocês sabem muitas cantigas, mas essa cantiga aqui, que eu vou cantar para vocês, eu duvido que vocês saibam. Será que vocês sabem? Quem souber, vai cantando junto comigo. E a cantiga é assim, ó. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Vocês sabem? Não acredito. Então agora, pra gente chamar a história, todo mundo que estiver em casa vai cantar comigo. 1, 2, 3 e valendo! Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo. Muito bem! Palmas para a galerinha de casa! Essa história começa assim. Era uma vez, no tempo da Era Glacial, e quando eu digo Era Glacial, era porque era um tempo muito... Será que estava calor? Não, era um tempo de muito frio. E tinha um animalzinho que morava na floresta, que ele tem o corpinho assim, cheio de espinhos. Vocês sabem que animal que é esse? Isso mesmo, é o porco-espinho. Pois é, na Era Glacial, que é aquela época de inverno, de frio, o porco-espinho acabava morrendo de frio, porque eles não conseguiam se proteger. Só que aí eles tiveram uma ideia. Eles decidiram que iam ficar assim
todos juntinhos, juntinhos, juntinhos. Como, por exemplo, a Dona Vaquinha. Ai, Dona Vaquinha, protege aqui o seu bezerrinho. Muito bem, quem mais? O porquinho. Ai, porquinho, protege aqui seus filhotinhos. A galinha. Isso, todo mundo para baixo da asa da mamãe. As tartarugas. Protege, Dona Tartaruga, seus filhinhos. Ai, protege, Dona Tartaruga. E assim. Aí, o porco-espinho decidiu também se juntar para se protegerem do frio. E foi assim que fizeram. Só que, ai! O que será que aconteceu? Isso mesmo, eles eram cheios de espinhos e acabavam um machucando o outro. E aí decidiram, não dá pra gente se proteger assim. Não dá pra ficar todo mundo perto, vamos ficar todo mundo longe. Todo mundo longe. E fizeram. E aí começaram a morrer de novo. Ai, o que será que eles fizeram? O que será que eles decidiram? Sabe o que eles decidiram? Eles decidiram que separados eles não iam conseguir sobreviver e que juntos, por mais que os espinhos machucassem uns aos outros, eles continuavam vivos. E foi assim. Cada vez que chegava o inverno, o porco-espinho se abraçava com outro porco-espinho e o outro porco-espinho e acabavam se machucando. Mas permaneciam vivos. E foi assim que o porco-espinho aprendeu a conviver com as feridas que o outro lhe causava. Sabem por quê? Porque amar e se relacionar com as pessoas não é só concordar com tudo que aquela pessoa faz, com tudo que aquela pessoa fala. Amar e se relacionar com as pessoas é também suportar as feridas que a outra pessoa com seus pensamentos podem nos causar. E assim nós continuamos amando e respeitando todas as pessoas. Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta outra, agora junta as duas. Dá tchau pra contadora, um beijo grande e até a próxima. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Muito bonitinha a história, não é? E sobre esse momento, que nós precisamos estar juntos, mas também precisamos estar afastados, essa história caiu muito bem. Vocês conseguiram identificar ali na história o que representavam os espinhos? Vamos ali para a telinha para conversar um pouco sobre a fábula. Nessa fábula, o que significam os espinhos? Será que é a minha maneira de agir e se relacionar com as pessoas? Olhem lá a segunda. Vamos pensar um pouco em nossas atitudes. Quais ferem as pessoas que eu convivo? E quais são as atitudes dos outros que mais me incomodam? Será que aí em casa tem alguma coisa que alguém faça para você que te machuque? E você comenta com a pessoa? Ou você tem algumas atitudes que incomodam as pessoas? Ah, mas às vezes você pode falar, não, mas eu não ligo que faça isso para mim. Mas a gente conversou que cada um é único, então talvez o que possa me machucar, não machuque tanto a outra pessoa, e vice-versa. Vamos lá para a terceira pergunta lá na tela? Como podemos agir diante de situações que nos magoam, nos desrespeitam ou invadem nosso espaço? E aí? Como que os personagens da história agiram lá? Isso, eles se afastaram um pouco, mas sabiam que precisavam estar junto. Então, tem que ser tudo no seu tempo e tudo dosado. Eu não posso tomar atitudes extremas, mas também não posso deixar que uma situação que me incomoda continue acontecendo. E agora, chegando ao finalzinho da aula, eu vou propor para vocês uma tarefa. Vamos lá para a telinha ver qual é a tarefa? Reúna a sua família
para o momento de diálogo e reflexão sobre a convivência de vocês. Vamos registrar em seu caderno atitudes que podem melhorar a convivência em sua casa. Se vocês ainda não tinham conversado sobre essas atitudes, sobre como está sendo a convivência de vocês em casa, agora é o momento. Dá para registrar, dá para conversar e cada um expor o que está sentindo. E não esqueçam que tem a tarefinha no site lá também. A nossa aula acaba por aqui e eu estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, até logo! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Consegui! Você gostou desse brinquedo, filho? Aonde você aprendeu a fazer esse brinquedo? Na televisão. Olá, gente. Eu sou a Isabela Laís, da Escola Municipal Protásio Schaefer. E eu fiz uma saladinha muito gostosa, que os ingredientes são bem pouquinhos, é bem simples. Beterraba, cebola, molho de carne e limão e sal. E olha, tem que ser fatiado para ficar bem gostoso. E a gente vai comer no almoço. Mua.